Oi, oi, oi! Estamos ao vivo. Hoje vamos falar sobre escassez, né? Sobre as pessoas que reclamam sobre a escassez, sobre a falta de dinheiro e às vezes, muitas vezes não honram os próprios compromissos. Opa, a Bianca já chegou aqui. Vou colocá-la. Bora. Deu certo aí, Bianca? Agora sim, foi. Tudo bem? Bora, senhora! Bora, senhora. Eu Que, estou a- aqui. que assunto esse hoje, não? Não é? É um tema polêmico, né? Polêmico, Carol, bastante polêmico, né? Porque as pessoas não têm noção de onde vem a escassez, não? E as pessoas chegam, as pessoas comentam, as pessoas reclamam, né? Na verdade, eu acho que é o que eu mais escuto aqui, talvez, né? Tipo, que vem em tom de reclamação de fato, né? Ah, porque eu estou sem dinheiro. Ah, porque eu não tenho dinheiro. Nossa, mas o valor da sua sessão é muito alto. Enfim. É, exatamente, né? Na verdade, as pessoas elas sempre reclamam. O padrão, acho que é relacionamento e dinheiro, né? É o que elas mais falam, né? E o padrão de escassez não tá relacionado ao dinheiro, né? Embora as pessoas enxergam como, ah, não, eu tô sem dinheiro, então vamos dizer de padrão de escassez, mas ele é muito mais fundo do que isso, né? Sim, sim, né? Quando a gente fala de que é mais fundo do que isso, é muito, tipo, muito, muito além, né, do dinheiro. Eu, uma das coisas assim que me ajudou muito a ter uma virada de chave, né? Que eu acho que nunca é 100%, acho que estou nesse processo, talvez acho que estamos nesse processo, Estamos. mas eu acho que uma das coisas que fez com que eu tivesse uma grande virada de chave, né, na minha vida, assim, foi, foi uma aula da Ana Lisboa, inclusive, né? Quando ela fala sobre a importância da gente observar também o nosso ambiente, né? Quando ela explica essa questão da epigenética, que é algo que você inclusive comentou no nosso podcast. Então, quando ela fala dessa questão da epigenética, que ela fala assim que o dinheiro entra com a epigenética, ela está acima da genética, né? Então, automaticamente, o nosso ambiente diz muito mais do que os nossos genes. É muito mais forte do que os nossos genes. Então, partindo desse pressuposto, no que diz respeito à escassez, à prosperidade, etc., o quanto que o meu ambiente está organizado e preparado para receber essa prosperidade, para receber o dinheiro, tudo de bom, de melhor, enfim, né? Então, quando a gente fala, tipo, é muito mais do que dinheiro, né? Eu vou para esse lugar. Quando você fala assim, nossa, as pessoas nem sempre se dão conta que é muito mais do que dinheiro, eu vou exatamente esse lugar, assim, de o quanto que eu me preparo, o quanto que minha casa está organizada, o quanto que minhas roupas não estão furadas, rasgadas, enfim, sem contar de calcinha, né, gente? Vamos lá. Né? Sem entrar nessa seara, assim. Então, eu diria, tipo, de ir muito além, eu vou além até nessa parte, assim, né? Associando com essa questão da epigenética também. A, eu já juro que eu já te passo a palavra rapidinho, tá? A Mayara comentou alguma coisa do tipo, a Japinha falou, estou aqui, e a Mayara comentou, dinheiro entrar versus dinheiro ficar. Uhum. Isso aí é tema para uma live só disso, né? É, mas eu acho que quando você fala da epigenética, quando você fala do ambiente, sim, existe a questão do ambiente, que mesas que a gente está sentando, né? Para a gente falar sobre isso. Só que eu acho que também vai um pouquinho mais a fundo, porque a gente, dinheiro é uma energia, né, Carol? Para começar, vamos falar disso. Dinheiro é energia. Então, como que eu estou me relacionando com o dinheiro? E quando a gente está falando de escassez, que para mim, assim, aqui nos meus processos, né, que a gente tem aprendido,
A escassez financeira é um reflexo de algo muito mais profundo. Então, a escassez nada mais é do que... Eu até gravei um vídeo que diz isso, que escasso no dicionário está dizendo desprovido de algo. Então, quando eu estou no padrão de escassez, significa que algo dentro me falta. E normalmente o que falta é o amor, né? E aí isso acaba refletindo na nossa vida financeira. Mas claro que é uma informação essa que aparentemente para as pessoas vai falar o que uma coisa tem a ver com a outra, né? Mas eu vibro no padrão de escassez porque algo dentro de mim está faltando. E aí a falta de dinheiro é só um reflexo dessa falta emocional. Então, como que eu vou resolver essa situação? É olhar para dentro. Sim, sempre dentro, né? A resposta está sempre dentro. Eu estava aqui olhando para trás para ver se eu pegava a frase exata que o Jonas trouxe, mas eu não me lembro. Ah, eu ia falar para você falar da frase exata do Jonas. Até ela não vir na sua cabeça, quando você fala de ambiente, a gente tem que ir também para aquele lugar de qual é o ambiente que você está no sentido, como são as pessoas, né? Existe muito julgamento, existe muita crítica, existe muita fofoca, porque se dinheiro é energia, o dinheiro não quer ficar nesse lugar. Não, e é quando a gente fala de existe muita fofoca, gente, esse é um tema que me pega tanto, Bianca, que definitivamente, assim, no meu caso, o tema da fofoca é algo que não está resolvido, preciso resolver em terapia. Cara, que a galera curte muito uma fofoca, assim, sabe? E Né? não percebe o quanto isso, a sua energia tá indo, né? Porque se eu tô dizendo que o dinheiro é uma energia, eu tô cuidando da minha energia. Tem uma pessoa que eu sigo que ela fala assim, né? Que a gente não tem estoque de energia. A gente tem que alimentar o nosso estoque todo santo dia. Não adianta eu achar que não, que eu acordei e tô super energizada. Não, o que você tem feito para você alimentar esse estoque, né? Para você preencher esse estoque. E fofoca, e julgamento, e crítica, a energia tá indo embora. Eu preciso calma, eu falei, vou anotar. A frase veio. Nossa, nem acredito que veio sem eu consultar. Atenção, hein? A sua capacidade de receber amor De receber e permanecer com amor. não, de receber dinheiro. A sua capacidade de receber e permanecer com dinheiro é a mesma que você está aberta para receber amor. Enfim, é mais ou menos isso. Tipo, a sua capacidade de receber e permanecer com dinheiro é a mesma de receber e permanecer com amor, né? Exato. E quando a gente escutou essa frase, assim, fazia sentido, mas como a gente trabalha com consciência, né? Vale dizer que a consciência é uma casquinha de cebola, né? Então você vai descendo as camadas. Então fez sentido, mas depois a gente vai vendo que é muito mais profundo, né? Eu lembro que essa frase fez muito sentido para mim num evento dele mesmo, onde eu fiz, não sei se você já tomou o cacau, e aí na hora aí na hora que estava naquela cerimônia do cacau, o que veio muito forte para mim? Principalmente quem tem a ferida da rejeição, né? Quem tem a ferida da rejeição se fecha, não fala. Não, o detalhe é que quando assim, na cerimônia, né, enfim, lá não foi uma cerimônia. Quando eu participei do ritual com o cacau, foi uma cerimônia xamânica. E o cacau, ele trabalha o O coração. coração, isso. O que, né, simbolicamente, o que tem no coração? Isso. Né? Isso. E na minha, que quando eu fiz a primeira vez, foi exatamente isso. Para quem tem a ferida da rejeição, muito mais profundo no sentido de que quando a gente sente essa rejeição materna, a gente se fecha para a vida, né? Então a gente se fecha para tudo, inclusive para o dinheiro. Por isso que muitas vezes, quando a gente vai fazer uma constelação, não é bom, Carol? No último meu workshop aconteceu isso. A gente vai fazer uma constelação que a pessoa quer constelar o dinheiro. Na hora que você coloca o dinheiro no campo, a pessoa nem olha para o dinheiro, né? Ela tá de costas para o dinheiro. A última constelação, tipo, a pessoa ficou assim assustada, sabe? Porque quem representava ela dizia: você é arrogante, eu não gosto de você, você é prepotente. E a pessoa que estava sentada dizia: não, eu não sou assim com dinheiro, eu gosto do dinheiro, né? Mas você conscientemente acha que sim, que você gosta de dinheiro. Mas o que está no seu inconsciente que está fazendo com que você olhe para o dinheiro dessa forma? E é interessante quando a gente fala desse lance da arrogância, né? Porque eu acho que a gente, literalmente, quando a gente fala de dinheiro, é uma energia, e quanto que eu estou respeitando essa energia. E você vai falar assim, nossa, que papo de louco ficar falando de respeitar o dinheiro.
Mas é respeitar o dinheiro mesmo, porque geralmente as pessoas que gastam loucamente não estão respeitando o dinheiro. E quando a gente olha com um pouco mais de profundidade, tem mais coisas que ela não respeita dentro da estrutura do sistema familiar dela, né? Quando a pessoa perguntou aí, que para mim aqui não sei por que não está aparecendo os comentários, mas quando a pessoa falou sobre o dinheiro ficar, sobre o dinheiro chegar, mas o dinheiro não ficar, não permanecer, né? Existem várias coisas que podem estar por trás desse processo, mas uma das coisas principais que a gente trabalha com isso, né, que tem uma frase no sistêmico que diz, né? O dinheiro chega para a gente através da mãe, mas ele só fica através do nosso pai, né? Então, é uma coisa, acho que é o primeiro ponto que a pessoa precisa olhar, né? Como que está essa relação com o pai para esse dinheiro não ficar? Mas também existe muito, você leu também aquele livro, O Segredo da Mente Milionária, não leu? Esse sim, eu li alguns anos atrás, na verdade. Eu tenho ele aqui ainda. Isso, ele leu e até que você comentou também na questão no podcast, né? Que você falou sobre o teto financeiro. Existe a questão do teto financeiro, né? Então, se eu cheguei num teto financeiro, ou se eu estou muito distante da minha família, vai sempre acontecer coisas para esse dinheiro não ficar na minha mão. Então, assim, quando a gente está falando de energia, existem vários elementos que a gente precisa olhar para entender o porquê que está tendo esse problema financeiro. Só que eu acho que o mais importante, que até que você colocou na chamada da live, que é a respeito de não honrar os compromissos, né? E até na descrição você escreveu uma coisa que é legal trazer, que é se eu faço qualquer tipo de compromisso, não estou dizendo nem de compromisso financeiro, mas é qualquer tipo de compromisso. Se eu disse sim para aquela situação, eu tô firmando aquele compromisso e eu não cumpro com aquele compromisso, o que eu estou dizendo para o meu sistema? Que eu não sou uma pessoa confiável. Se eu não sou uma pessoa confiável, né? O que eu estou dizendo para o universo? Isso. O que eu mando e o que eu recebo. Eu tenho uma frase que diz, Carol, que até uma vez isso me pegou muito, eu fiquei refletindo sobre algum dia. É uma manifestação, dinheiro é uma manifestação de quanta vida há dentro da gente. Então, eu até fiz uma reflexão. Se me falta dinheiro, me falta vida, né? Significa que para onde eu estou olhando? Eu só consigo olhar para a vida se eu consigo estar no meu lugar, se eu consigo me olhar com um pouco mais de autocompaixão, um pouco mais de afeto, um pouco mais de amor. Né? Exatamente. É que pegar, assim, no dinheiro, quando você pega, tipo, alguém que está com problema financeiro e a gente entra com esse assunto, né, Carol vai falar, são duas loucas que estão... Que brisa. Uma coisa que eu senti isso na pele, eu acho que você também sentiu. Eu sempre olhei para o dinheiro e sempre eu estava até falando para um amigo meu, estava conversando com um amigo meu que ele falou: você nunca teve problema com isso e tal, né? Tipo, para você sempre foi fácil fazer dinheiro e acredito que para você também, né? Quando estava lá no corporativo e tal. Mas eu sempre tive um olhar para o dinheiro como se o dinheiro fosse para mim segurança. E aí, quando a gente começou a estudar isso, e veio até a Ana falou, né? Quando você olha para o dinheiro e você vê no dinheiro uma segurança, inconscientemente você está em busca do colo da mãe. Aquilo para mim fez muito sentido. Não, só o que você me fala, se você não tivesse concluído, eu já ia para esse lugar. Isso. Porque até a palavra segurança vem do verbo segurar. Isso. Quem segura. Isso, E aí o que acaba acontecendo? A gente acaba não permanecendo com esse dinheiro, porque uma coisa que ela também dizia que é o dinheiro ele quer circular, dinheiro é uma energia, ele quer circular. Então, assim, quantas pessoas que a gente sabe que tem muito dinheiro, mas elas são escassas? E não é só uma escassez financeira, porque o padrão de escassez... de mentalidade, né? Exatamente. O padrão de escassez, ele não é financeiro. E o padrão de escassez é um padrão da própria pessoa, que é óbvio que reflete no financeiro. Então, a escassez ela é muito mais do que dinheiro. Só que 90% da população, na hora que você fala escassez, fala dinheiro. E não é assim. A gente sabe que não é assim. Então, assim, quando a gente precisa trabalhar internamente, porque até pra gente, várias vezes nos nossos processos, né? Se a gente está no nosso lugar, se a gente está ocupando o nosso lugar, se a gente está com força para ir para a vida, nada vai nos faltar. Se está nos faltando relacionamento, se está nos faltando trabalho, se está nos faltando dinheiro, a gente não está olhando para a vida. Sim.
E quando a gente fala, a gente não está olhando para a vida, né? Deixando de uma forma não óbvia aqui para quem de repente está acompanhando e não conhece tanto do tema, quando a gente não está olhando para a vida, a gente está olhando para algum outro lugar. A gente pode estar olhando para algum relacionamento que se foi, para alguém que se foi, a gente pode estar olhando para trás, no sentido de olhar para os nossos pais, para as histórias de quem vieram antes. Eu posso estar conectado com alguma dor da minha mãe, alguma dor do meu pai. Tudo isso faz com que eu olhe para trás e não olhe para frente. Faz com que eu olhe para o meu passado e não olhe para o meu futuro, né? Olhe para a morte e não olhe para a vida. É. Embora as pessoas achem que conscientemente elas estão olhando para a vida, na verdade não estão, né? Eu fiz uma constelação de uma cliente minha que ficou claro que ela não estava olhando para a vida. E no workshop presencial também, né? Na hora que eu coloquei a vida, ela não olhou para a vida. E a pessoa fica assustada, mas como eu não estou olhando para a vida? Por quê? Porque existe uma parte dela que está olhando para algo que já foi, que ficou lá atrás. E o que a gente precisa fazer? É integrar essa parte, né? Então, aqui, quando a gente está falando de padrão de escassez, existem vários aspectos que precisa ser olhado, né? O primeiro é, olha o que está te faltando dentro, né? O que você acha que faltou para você? Quando você olha para o dinheiro, como que você olha para o dinheiro? O dinheiro significa o que para você? Porque a partir do momento desse significado do dinheiro para você, dá para entender como que tá a sua vida financeira. Então, assim, para mim não tá aparecendo aqui os comentários. Se tiver alguns comentários e alguém quiser dizer, né? O que o dinheiro representa para você? Quando você quer ter dinheiro na conta, é por quê? É por segurança? É para ter liberdade? Né? O que esse dinheiro está representando? Eu acho que é muito singular, né? À medida que cada pessoa vai respondendo é que a gente consegue interagir nesse sentido, assim, né? Porque podem vir tantas respostas. Tem gente que, na verdade, tem medo de ganhar dinheiro, né? Isso, Eu estava conversando com a minha irmã um dia desses e ela trouxe algo do tipo, né? Que ela falou assim, nossa, as coisas estão indo tão bem que dá até medo. Olha isso. Né? Mas sabe por quê, Carol? Porque eu atendo um cliente meu que eu falo para ele que ele é meu xodózinho. Eu atendo ele na sexta-feira de manhã, mas atendo com o maior prazer do mundo. Porque em um ano ele teve uma transformação gigante na vida dele. E quando as coisas começaram a dar muito certo, ele vinha para a sessão e ele dizia, né? Bianca, as coisas estão dando muito certo, alguma coisa vai dar errado. Mas é porque Nossa, cansei de ouvir isso. Gente. Isso, porque o nosso sistema interno, ele está acostumado com as coisas darem errado. Então, quando começa a dar certo, imediatamente o nosso sistema interno quer levar a gente para o que é conhecido. Mesmo, eu sempre falo essa frase, mesmo que o conhecido seja dor e sofrimento. Então, ter consciência disso é muito importante. E mudar esse pensamento, né? Do tipo, tá, deu, né? Tem um mantra que uma pessoa que eu faço aula diz, né? Tudo dá certo para mim. Então a gente tem que colocar isso na vida, né? E você sabe que a sua fala me leva para um outro lugar, que aí, enfim, quem está assistindo, que lute. Mas, assim, me leva para um outro lugar, que é quando a gente pensa em lei da atração mesmo, da forma mais simples possível, tá? E quando a gente... Já respondo a Isa. Quando a gente pensa especificamente na questão da lei da atração, tem gente que fala assim, imagina, mas eu vou pensar positivo e as coisas vão acontecer. Cara, você pensando negativo tá dando certo? Primeiro, sabe assim? Carol, quando você toca nesse assunto, assim, a primeira coisa que me vem na cabeça, porque eu acredito muito na lei da atração. E se a gente perceber, a gente cria a nossa realidade todo santo dia. Só que o que acontece é que o marketing da lei da atração diz: fale todos os dias que você é uma pessoa próspera, que você é uma pessoa rica, que você é uma pessoa milionária, que o dinheiro vai chegar até você. Mas existe uma profundidade nessa lei da atração. Se eu falo que eu sou próspera, é a mesma coisa que a gente está fazendo uma constelação e a pessoa não consegue dizer com o coração a lei sistêmica, né? A frase sistêmica lá da constelação. Se eu não consigo me sentir e me ver próspera, existe algo muito profundo da minha história que eu preciso tirar. Então eu falo para todo mundo, a lei da lei da atração funciona assim, mas eu preciso tirar todo o lixo emocional que está dentro de mim. E não é lixo emocional só da minha história. É culpa, é vergonha, é julgamento, é crítica, é mágoa, entende? Porque às vezes a pessoa tem vergonha. Até a vergonha faz com que o dinheiro não chegue até mim. Sim. Eu vou só seguir aqui, ó. A Isa comentou aqui. No meu caso, o dinheiro significa essas duas coisas: segurança e liberdade.
acho que gera um certo equilíbrio enxergar dessa forma, mas em alguns momentos pesa mais para a segurança. Ela colocou medo entre parênteses, ou para a liberdade. Mas em geral, o dinheiro vem e fica, porque levo realmente como um compromisso, como honrar o meu próprio esforço. Que linda! É, mas assim, tudo aquilo que a gente tem medo, a gente acaba atraindo, né? E se a gente está falando, quando você entrou na lei da atração, a gente precisa confiar. Então, o medo precisa ser algo. Até fiz uma publicação que diz: o medo ele não afasta, ele atrai. Então, quanto mais medo eu tenho de ficar sem o dinheiro, em algum momento eu estou atraindo isso para mim, porque eu tenho medo de ficar sem o dinheiro. Então, assim, é não ter medo, de olhar para o dinheiro e entender que ele está disponível para a gente de forma abundante. Se ele não chegou para mim dessa forma, existe algo que eu estou precisando olhar. Ô, Bianca, você já assistiu aquele filme do Segredo, mas não o documentário? Desculpa, tá passando um caminhão aqui. Já. O filme fala O Segredo Ouse Sonhar. Sim. Que ela tá numa situação super caótica e tal, aí chega o rapaz e dá ali alguns direcionamentos para ela, explica que os nossos pensamentos são como uma espécie de imã e tudo mais. Eu assisti de novo esse filme pela milésima vez. Você falou para mim que você ia assistir de novo. Às vezes eu assisto de novo, assim, só para eu me lembrar de algumas coisas, assim, me reconectar, sabe? Porque tem a ver com isso que a gente está falando, assim, com o quanto que eu me coloco, né? O quanto que eu consigo me organizar internamente para poder, de fato, ter pensamentos. Não é simplesmente eu ficar me policiando para ter pensamentos. Eu vou ter que olhar para essas coisas com um pouco mais de profundidade. Mas o ponto é, reclamar não vai levar a absolutamente nada. E quando a gente não sabe, né, para onde que a gente quer ir, ou enfim, né, se não consegue se conectar com a vida, quando a gente não consegue se conectar com a vida, que foi o que a gente falou, a gente não consegue se conectar com o futuro, não consegue se conectar com planos, com objetivos, com o que eu quero, e automaticamente eu também perco um pouco um senso de propósito. Então, assim, eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma casa, eu quero não sei o quê. E aí as pessoas, mesmo assim, vão se perdendo, porque não é com isso que elas estão conectadas com inúmeras outras coisas e não finalizam seus próprios projetos, né? Abre campo para muita coisa, né? Porque quando você fala isso, que assim, a gente acha que não, mas é muito comum, né? Eu acho que você pega aí também das pessoas não terem clareza mesmo, né, Carol? Não tem clareza de sonho, não tem clareza de futuro, não tem clareza de projeto. Tem gente que quando você pergunta quais são os sonhos, meus sonhos são simples, mas eu acho que quando a pessoa fala dessa forma, internamente é algo que, óbvio, todo mundo deseja mais. Todo mundo quer mais. Mas quando eu falo que eu não desejo mais, é porque no fundo eu acho que eu não sou capaz de conquistar esse mais. Então eu prefiro não sonhar, eu escutei isso esses dias. Eu prefiro. Repete isso. Assim, volta. Todo Não, mundo deseja mais. todo mundo deseja mais. Só que quando eu não acho que eu não sou capaz de conquistar esse mais, eu vou sempre dizer que não. Por quê? Porque e se eu me frustrar? Eu escutei esses dias. Se eu sonhar muito e não alcançar esse sonho, né? Tipo, que vai vir a decepção. Então, e se eu não der conta desse desafio maior? Isso. Porque quando você está falando de não se conectar com propósito, não se conectar com projeto, eu fiz até um vídeo esses dias que é sobre a falta de clareza. A falta de clareza nada mais é do que medo de eu enxergar a verdade. Porque muitas vezes, para eu chegar naquele sonho, para eu chegar naquele lugar, para eu construir essa vida, eu vou ter que abrir mão de coisas que eu já estou acostumada. Será que eu quero pagar esse preço? Será que eu quero sair do quentinho? Isso. Isso. Será que eu quero pagar esse preço? Então é isso que quando a gente fala de dinheiro, é muito mais profundo do que as pessoas imaginam, né, Carol? Eu anotei uma frase do Bert Hellinger aqui que diz assim, ó, lei sistêmica de novo, né? Mas ele diz, a vida flui onde há ordem, equilíbrio e pertencimento. E se interrompe aonde há negação, dívida e desordem. Então, assim, se o dinheiro tá me faltando, é porque eu não tô no fluxo da vida. Se não tô no fluxo da vida, onde tá? Quando você fala assim, quando você iniciou a live falando assim, a pessoa chega para mim e fala, eu tô com... sua sessão é cara, né? Nossa. E aí, o que acaba acontecendo? Porque eu tenho uma amiga minha que ela faz isso. A gente acaba dando desconto.
E aí, qual que é? Eu não faço mais isso aqui. Qual que é a mensagem que eu tô dando para o universo? Que eu não dou conta de receber esse valor, porque eu não reconheço o meu valor. Então, sabe, é de falar, não, a minha sessão é essa, porque você sabe o que você estudou. E você sabe que você está me trazendo um contexto interessante, que era algo que, assim, eu, né, dentro da minha criação, sempre foi algo muito comum, né? Eu via o tempo todo, assim, e, enfim, pode ser de fato uma estratégia de negociação, porque quando eu, né, estruturo um curso, que eu tenho um curso de negociação dentro da minha mentoria, quando eu estruturo um curso de negociação, eu estudo as técnicas e aí eu vejo que tem a ver com a questão tipo da margem. Tem um nome técnico para isso, eu não me lembro agora, mas Uhum. tem um lance da margem de negociação, tá? E eu cresci vendo, sei lá, tipo, meu pai ia comprar uma cocada no centro da cidade. Custava R$ 5 cada cocada. Mas você vai fazer 3 por 10? Era assim, simples assim. Ele jogava na hora o preço no produto do cara. Eu cresci vendo isso o tempo inteiro. E acreditei que isso era normal. Tá bem? Então, de fato, tem a ver com a questão da margem de negociação também. Mas o grande ponto é, eu não só na vida adulta que eu fui me dar conta do quanto que era desrespeitoso em alguns aspectos, no sentido de você dar preço tipo, no produto, no serviço de uma outra pessoa. Entende? Então, eu só fui tomar essa consciência, né? Tipo, muitos anos depois. Isso é muito comum. Agora, existem as situações de pessoas que de repente chegam aqui no meu dia a dia e que às vezes falam assim, poxa, esse valor de sessão eu não consigo. E pode ser uma realidade fiel e digna daquela pessoa. Mas, gente, não é todo mundo que faz isso porque realmente não consegue pagar o valor da sessão. A grande maioria das pessoas que chegam e ficam dando preço, não é porque não conseguem, é porque tá desvalorizando de fato o meu trabalho, o seu trabalho, enfim, entende? Carol, quando você traz isso, você imagina, eu só vou falar para você. Como eu fui executiva, muitos anos, uma das áreas que era da minha responsabilidade era a área de compras. Então você imagina o que estava dentro de mim na negociação. Eu nunca aceitava o primeiro preço. Nunca. Porque eu sempre olhei para essa margem de negociação. Eu sei que ele tem margem de negociação. Quando eu comecei a estudar isso, eu entendi que não dá para colocar preço no que você falou, no serviço ou no produto do outro. A gente sabe o que tem por trás. Você sabe o custo que você pagou para saber o que você sabe hoje. Eu sei o custo que eu paguei para saber o que eu sei hoje. Então, não tem como uma pessoa chegar para mim e querer colocar preço no meu trabalho. E, assim, para mim, de todas essas questões de margem de negociação, o pior exemplo que eu tive foi numa situação específica que a pessoa, né, eu já tinha prestado um outro serviço para ela, eu sei que ela tem uma boa condição financeira e tal, enfim, tem uma estrutura. E aí, só que ela me contratou para uma outra prestação de serviço, e quando foi para contratar para o processo de psicoterapia para entender um pouco mais o valor, ela falou algo do tipo, eu percebi que, sei lá, que o valor em médio que eu tenho encontrado é de tanto, tipo, metade do valor que eu estava propondo, tá? Aí eu olhei e falei assim, fica à vontade, pode fazer com essa pessoa. Simples assim. Então, Isso, assim, de verdade, o fulaninho tá mais barato, então vai lá e faça com ele. isso. Só eu sei o valor que eu dou pro meu trabalho no que diz respeito ao tanto que eu estudei aqui. E o tanto que eu estudo. O tanto de livro que eu li, as horas que eu passei, a pessoa me fala uma coisa, eu já consigo identificar. Por quê? Porque eu tenho conhecimento, eu tenho propriedade para falar as coisas que eu conheço da minha área. E aí vem o fulaninho e fala assim: mas é só um bate-papo. Ai, quero morrer. Carol, quando você faz isso, eu atendo hoje uma pessoa que quando ele veio para mim para fazer a mentoria, na hora que eu passei o valor para ele, ele falou que não era isso que ele estava procurando e tal, e saiu, deixei. Porque assim, não tinha como eu fazer menor do que aquilo. Não tinha uma mentoria de 6 meses. E ainda foi um preço muito bom, assim. Tipo, ele não ia encontrar esse preço. Ele chegou a falar para mim que ele conversou com 8 pessoas, 8 que fazem o que eu faço. Não só questão de ser consteladora, eu acho que ele também foi atrás de psicanalista. Ele falou para mim que nenhuma conseguiu das respostas que eu dei para ele na sessão gratuita que eu fiz com ele. E aí, o que ele fez? Ele voltou, ele fechou o processo comigo. Então, assim, o nosso podcast, tem um amigo meu que assistiu e falou assim: Meu Deus, vocês têm a resposta tudo na ponta da língua. Não é ruim ficar analisando as pessoas assim toda hora?
Claro que a gente não vai ficar analisando assim toda hora, né, Carol? Só 99% do tempo. É mais forte do que eu. É mais forte isso. Só que isso é o quê? É uma base de estudo muito forte. Eu estudo todo dia, você também. Sim, É os imagina. nossos atendimentos. A Mayara comentou aqui, ó, no começo é tão difícil isso, com o passar do tempo a gente vai enxergando o nosso valor. Mas hoje eu entendo que é melhor qualidade do que quantidade de clientes, né? Enfim. É isso. E assim, ela falando isso, é exatamente isso que a vida pede pra gente, que a gente reconheça o nosso valor. Quando a gente reconhece o nosso valor, sabe o valor da nossa entrega, a gente vai atrair pessoas que também reconhecem o nosso valor. Se a gente está trabalhando, seja qualquer área, a nossa, qualquer área, e eu estou atraindo clientes que não reconhecem o meu valor, vivem pedindo desconto, estão dizendo que está caro, é isso que eu estou vibrando. Uhum. E você sabe que nessa linha do é isso que eu tô vibrando, eu fiz algumas divulgações via patrocinado para o grupo das lobas, né? Aí a galera em cima do meu vídeo, com a descrição já tipo, do valor, algumas pessoas manifestaram, falando assim: eu tenho interesse em participar do grupo do livro. Aí, não, aí, de novo, tem um erro de comunicação na minha mensagem, tá bom? Porque veio, tipo, pelo menos uma meia dúzia de pessoas interessadas que falaram assim, mas tem que pagar? Eu falei, ok, tem um erro de comunicação na minha mensagem, mas eu fiquei me questionando, o que é que eu estou emitindo? Como Mas, assim tem que Carol, pagar, gente? você lembra um dia eu te falei que assim, a gente acaba se tornando as pessoas que a gente não queria se tornar. Mas muitas vezes a gente ouviu, né, que a gente teve mentores parecidos, os mesmos, assim, existe uma transformação no conteúdo gratuito que a gente entrega, e existe uma transformação para quem passa da porta para dentro, que isso tem um preço, né? Se você está disposto se você realmente quer uma transformação, esteja disposto a pagar por isso. A gente pagou quanto para saber tudo que a gente sabe? Então a gente sabe esse valor. Mas quantas pessoas querem a transformação no gratuito? Elas acham que elas vão olhar lá, assunto do podcast, não, dinheiro chega pra gente através da mãe, ele só fica através do pai. Aí vai ver uma mensagem dessa na internet e vai falar, já entendi qual que é o meu problema. Meu amigo, calma. Sabe? Você Não, pode estar em lealdade com alguém da sua família que tem um padrão de escassez. Então, assim, é muito mais profundo do que a gente joga aqui na internet, né? vamos começar trabalhando um pouco disso, assim, sabe? Se você quer receber um salário digno, começa pagando de forma justa as coisas que você compra, os serviços que você contrata, né? Vamos começar pelo básico, Exatamente. Vamos honrar com os nossos compromissos, né? né? E honrar com os nossos compromissos, honrar, inclusive, depois que contrata, né? É isso. Mas é honrar com os nossos compromissos. Assim, se eu falei para você, se eu contratei o seu serviço, o mínimo que eu posso fazer, você me entregou, é eu te pagar. Agora a gente. Não, agora vai virar live do desabafo aqui, né? Vamos lá. É sério, porque de verdade, na boa, eu já me apertei, já me enrolei financeiramente, enfim, tá bem? Não tô aqui para ficar pregando aqui a prosperidade, enfim, de uma forma, né, desmedida, enfim, descabida. O grande ponto é, poxa, surgiu uma situação, me apertei aqui um pouco mais, qual é a dificuldade de dar satisfação? Sabe? Gente, as pessoas não têm, perderam o bom senso. É. Qual Mas a é isso. dificuldade de dar satisfação? Fala assim, ei, olha, fulana, não, esse, né, vou me apertar, não vou ter o dinheiro no dia 5, vou ter que te dar o dinheiro no dia 20, tudo bem? Não, dá o dia 5, não tem dinheiro, dá o dia 20, não tem dinheiro, do outro dia 5 não tem dinheiro também. Como assim? E aí depois a pessoa reclama, né, que o dinheiro chega com muita dificuldade. Depois a É, pessoa reclama que tá faltando dinheiro, mas assim, você está honrando com seus compromissos, né? Você sim. está sendo fiel ao que você está dizendo, porque quando você trouxe do tipo, tem gente que realmente não tem condições de pagar. A gente sabe, Carol, quando a pessoa não tem. Mas tem gente que é só pelo simples fato de negociar. Eu tenho uma amiga minha que falou que tem uma cliente dela que estava negociando um valorzinho de sessão, assim, tipo, para poder fazer o trabalho com ela. Encontrou uma pessoa que vende um processo por R$ 8.000 e pagou. Ou seja,
O que era isso aí? Tanto que eu falei para ela, qual é a mensagem que você está transmitindo para os seus clientes? Você reconhece o seu valor? Porque se você não reconhece, a gente sabe, né, Carol? Vamos lá vamos analisar tudo, mas é porque a gente analisa a nossa vida aqui. Se chega Sim. um cliente igual, quando chegou um cliente, 6 clientes para você perguntando, eu tenho que pagar? Calma aí. O que eu estou emitindo? O que eu estou vibrando? O A que que gente eu tô faz isso. vibrando, o que que eu tô comunicando, né? O que, enfim. Tô achando que esse grupo é hobby? Não, não é hobby, gente, é trabalho. Assim, eu até anotei aqui, assim, 5 coisas que as pessoas precisam começar a olhar para sair desse padrão de escassez. A primeira é exatamente sobre isso, que é a autorresponsabilidade. É olhar, a vida é um espelho daquilo que eu estou emitindo. Mas é claro que quando a minha vida está totalmente bagunçada, passamos por isso, não, Carol? O que está dentro de mim que está fazendo essa desordem? Porque não é culpar os outros, mas é entender o que dentro de mim está atraindo isso. A segunda é cumprir o que promete, não só financeiramente, mas é cumprir o que promete para si mesmo. Você está fazendo um desafio. Eu lembro que você me falou de se comprometer publicamente, que foi uma das coisas que o Jonas falou. Quando você se compromete publicamente, você faz. E Uhum. você não fez, você não honrou? Sim. As coisas aí para você não começaram a andar de uma forma diferente? Porque você cumpriu o seu compromisso. Não é um compromisso financeiro, mas é um compromisso que você fez com você e com a sua audiência. Concorda? Sim. Sim. Você cumpriu. O outro é honrar o dinheiro, palavra e tempo. Porque às vezes a pessoa fala, não, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho palavra, né? Tipo, a pessoa fala uma coisa e faz outra. Então, assim, você está honrando o que sai da sua boca? Você está honrando os seus compromissos? Então, a pessoa precisa ver como que está sendo a atitude dela no dia a dia. A quarta Nossa, coisa você acabou de me lembrar de uma situação quando você fala do grupo. Mas volta, vamos continuar. Quarta. a quarta é trazer consciência, Uhum. né? Todo sim que eu estou dando por quê? E esse é importante, que a gente fala sobre isso, que é o que meu corpo tá dizendo. Quando eu digo sim, eu estou dizendo sim com medo, eu estou dizendo sim com confiança. Então é trazer confiança, é trazer consciência para essas ações. E a última é reparar quando você quebra um compromisso que você fez com você mesmo. Então, assim, quebrei o compromisso, opa, quebrei um compromisso, vou voltar do zero e vou continuar. Sim. Para você não estar subindo os comentários, né? Você Não falou? tá, não. Eu vou ler aqui os comentários da Mayara. Ela trouxe assim, ó. É um trabalho exercido com muita dedicação. São quase 4 meses de grupo das lobas. O bom é que ela faz as propagandas, tá? Não tem Então, melhor propaganda do que o cliente que faz pra não gente, né, é? Carol? Sim. É aqueles que vivem de fato, né? Porque se eu É. fico aqui falando, a pessoa vai falar assim, nossa, né? Enfim, mas quando é as pessoas que trazem os relatos é que faz de fato toda a diferença. E aí ela conclui aqui, ó. Todos os relatos da mudança que tivemos em 4 meses, que procrastinamos muito mais tempo, beiram injusto não reconhecer isso. Acho que foi isso, né? Enfim, Bianca, é uma experiência, ela tá falando. O grupo é uma experiência. Não, Enfim, assim, lá no podcast, no finalzinho, a gente falou sobre as camadas da a consciência. Mayara tá te convidando. Ela falou assim: Bianca, é uma experiência, você deveria participar um dia conosco. É. Ela foi convidada desde o primeiro dia, Mayara. A gente falou sobre as camadas da consciência e sobre a boa e a má consciência. E eu Uhum. mandei o nosso podcast para as minhas clientes. E de segunda-feira eu também tenho o meu grupo, né? E aí, na hora que eu mandei, 2 clientes ontem ao mesmo tempo mandaram. Minha cabeça bugou com esse negócio da boa e da má consciência, as 2 ao mesmo tempo. E ontem já estava marcada, ontem, estava marcada para eu falar sobre o poder pessoal. Eu falei, cara, falar sobre a má consciência e o poder pessoal tem tudo a ver, né? Uhum. Porque eu tô assumindo meu poder pessoal e eu tô na má consciência. E aí eu resolvi falar sobre esse assunto com elas ontem na mentoria, justamente porque elas estão comigo já faz um tempo, né? Tem uma que entrou recente, mas eu falei para elas, esse é um trabalho que não tem fim, Carol. A gente sabe disso. Sim. A gente sabe disso. No meu workshop presencial, que às vezes eu faço o mesmo movimento sistêmico, aí se a pessoa fala, eu já fiz esse movimento. Meu amigo, você pode fazer esse movimento 10 vezes. As 10 vezes, ele pode sair diferente. Sim. E você falando de poder pessoal, eu tô aqui pensando, eu acho que essa pode ser uma pauta
pro próximo encontro do Grupo das Lobas. Carol. Porque, assim, o poder pessoal, eu só assumo, assim, eu assumo meu poder pessoal na má consciência. Sim. A gente já falou sobre isso com as meninas lá, né? Porque o que acontece, né? Dentro do grupo tem uma dinâmica de mas e se eu fizer isso? E minha mãe? E não sei o quê. Eu falei, gente, quando a gente cresce, a gente precisa se desconectar um pouco, né? Dessa questão de agradar papai e mamãe, né? Então, essa é uma pauta que a gente já vem trabalhando aqui aos poucos. Mas eu acho que eu nunca trouxe especificamente abordando essa questão, tipo, da boa e da má consciência, como a gente explicou lá no podcast. Quem não assistiu, assista lá no podcast, enfim. Mas quem tá no Grupo das Lobas vai ter aula com mais profundidade. Então, e essas duas clientes me mandaram, né? Quando elas me mandaram, tipo, a pergunta sobre a boa e má consciência, uma falou assim: tô aqui vencendo o sono e a preguiça para sair do meu clã. A outra mandou: estou aqui me movimentando para sair da boa consciência. Né? Por quê? Porque elas entenderam que, assim, o Bert Hellinger dizia: dê o próximo passo virá. Eu não preciso ter certeza do que vai acontecer lá na frente. Você sabe onde você quer chegar, eu também sei. Mas assim, a gente não sabe. Vamos lá na manifestação, igual você falou. Eu não sei como vai chegar, a gente só sabe que vai chegar. Caminha que o caminho aparece, né? Exatamente. Dê o próximo passo que o próximo passo virá. E como a gente está falando da questão da financeira, né, Carol? Quando está faltando dinheiro, vamos lá para aquela frase linda, né? Criança não faz dinheiro, criança não se relaciona, criança não trabalha, né? E a gente está falando do quê? Do poder pessoal? Uhum. Porque se eu tô na minha criança, eu não tô assumindo meu poder pessoal. Sim, e quando a gente fala de poder pessoal, é assumir, tipo, tudo mesmo, né? É você se aceitar, enfim. Quando a gente fala de dinheiro, né, que a Ana dizia muito isso, hoje para mim está muito claro, quem quer garantias é a criança, né? O adulto assume riscos. E o dinheiro está na nossa mão para que a gente precisa assumir riscos, né? Então, não adianta a gente ter garantias do que se vai dar certo, se não vai dar certo. Aqui o único cuidado quando a gente fala assim de assumir riscos é quando a gente também pega um perfil com outro extremo, né? Daquela criança, porque não é um adulto, que quer comprar tudo, que assume risco demais. Então, isso, né? Não, é com consciência, né? Sempre com consciência, exato. Isso, Né? sempre com No papel de consciência. adulto, é sempre questionar, o adulto é a criança que está querendo isso. Isso, mas é assim, eu tô adquirindo isso por quê? Qual que é o motivo? É por carência? É por falta? Né? Eu realmente preciso disso, mas é se perguntar e entender como que o corpo responde. Tem uma das minhas clientes que me mandou uma pergunta, né? Que ela está buscando recolocação. Ela me fez uma pergunta e eu falei para ela: sente no seu corpo. Sente no seu corpo se isso te expande ou se isso te contrai. O nosso corpo dá a resposta, né, Carol? Faz tempo que eu não faço isso, hein, Bianca? Cara, Nossa, eu ensinei elas na segunda-feira passada sobre perguntar para ensinei duas técnicas, né? Que você fica em pé e a da contração do abdômen, né? E aí eu comecei a dar risada e falei para elas: usa da contração do abdômen, da contração e da expansão, porque você não vou estar aqui na live, você vai me fazer uma pergunta, Carol, deixa eu perguntar para o meu corpo, levantar para ver para onde meu corpo vai. Não vou fazer isso. Sentada é mais fácil. Né? Mayara, você quer entrar ao vivo aqui com a gente? Se tiver ok, a gente coloca você aqui para a gente fazer esse exercício agora com você. Ao vivo com a Bianca conduzindo, hein? Mas assim, e elas adoraram, principalmente o de pé, né? Porque o nosso corpo ele responde, ele vai para frente, ele vai para trás. Só que assim, a gente não vai fazer isso no meio do povo, né? Tipo, deixa eu perguntar para o meu corpo levantar. Não, então dá para o abdômen, no abdômen a gente consegue ter essa resposta. Então a gente sabe que é só ter um pouco consciência, né, Carol? O problema é sair do piloto automático, se questionar. As pessoas não param para se escutar, né, Bianca? As pessoas só vão, assim. E as pessoas não param mais para se escutar. E o que eu acho importante a gente falar aqui já, Carol? Vamos falar do nosso belíssimo quadro dentro do podcast a partir do mês que vem, não? Sim! Isso! Do nosso belíssimo quadro no podcast Bate-Papo Sistêmico, isso aqui que a gente faz de terça, para a gente fazer uma vez por mês lá no podcast. Que legal que isso vai acontecer.
E que para as pessoas mandarem as perguntas para a gente que querem que a gente responda lá no podcast, né? Sim. Aí quem está assistindo a gravação pode deixar aqui nos comentários, ou então pode mandar para a gente no direct. A gente também vai abrir mais caixinhas, né, ao decorrer dos próximos dias, das próximas semanas, porque a gente vai falar mais sobre isso, não só sobre a visão sistêmica, mas também sobre relacionamento, a visão sistêmica no que diz respeito a esse aspecto da prosperidade do dinheiro, mas também sobre relacionamentos de uma maneira geral. A gente também, né, tanto eu quanto a Bianca tivemos uma passagem longa dentro do mundo corporativo, então a gente também vai falar sobre carreira. Cada hora vai ser um tema, a gente só vai precisar estruturar qual que a gente começa. Então a gente vai estruturar qual que a gente começa com base nas principais dúvidas que vocês tiverem. Porque Né? assim, a sistêmica é para a vida, né? A sistêmica é para a vida. Eu até fiz um post essa semana, né? O olhar sistêmico muda tudo. Então, o olhar sistêmico é para a vida. Então, dá para a gente falar de vários assuntos, mas vamos começar pelas principais dúvidas. Então, pegar as dúvidas da sua audiência, da minha. A Andrea já falou que vai pegar lá também a audiência do podcast. E vamos gravar o primeiro em cima das principais. Sim. Sim. Mas eu acho que é isso por hoje. Né, senhora? Assim. Valeu o bate-papo mais uma vez. E para quem assistiu só um trechinho, vai ficar aqui gravado para poder encaminhar para alguém que precisa conhecer sobre esse tema. É um assunto muito extenso, né, Carol? Aqui é só para trazer um pouquinho de consciência, né? Sim. Enfim, beijo, beijo. Beijo. Até mais, gente. Obrigada.